Muito bem, pessoal, feliz segunda-feira. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado prolongado. Eu certamente aproveitei. Batizamos o bebê Roman. Foi aniversário do meu marido e também aniversário da América, então foi um ótimo final de semana de diversão em família. Enfim, estamos oficialmente no mundo do avesso, então espero que você esteja assistindo isso de cabeça para baixo, porque as pessoas estão revoltadas, porque assim como Didi, Epstein não fez nada. Ele não fez nada. O caso Epstein foi oficialmente encerrado, meus amigos. Na verdade, ele nem sequer tinha uma lista de clientes que usava para chantagem. É meio hilário. Hilário, objetivamente falando, é no que acho que nosso governo se transformou. Vamos falar sobre isso. Além disso, Tucker Carlson está aprontando de novo. Ele está em apuros com a grande mídia e os senhores da censura porque foi lá e entrevistou o presidente do Irã. Quero dizer, se talvez estivermos indo para a guerra, talvez devêssemos conversar com o outro lado, ver o que está acontecendo. E todo mundo sabe que a propaganda só funciona se os americanos ouvirem apenas um lado da história. Então ele está realmente estragando isso agora para o Deep State. Tudo isso e muito mais a seguir no Candace. Fim de semana maravilhoso. Batizamos o bebê Roman. Muito emocionante. E foi um dia em que também era o aniversário do meu marido. Tivemos muitos familiares e amigos em casa para comemorar. E além disso, aliás, tivemos um ótimo 4 de julho. Fomos ver alguns fogos de artifício. É só isso. Eu não sei, eu simplesmente adoro. Acho que, como feriado, o 4 de julho é simplesmente o melhor. Enfim, tem muita coisa para voltar a falar que não é tão voltada para a família. E temos que começar com Jeffrey Epstein. E me desculpem, eles sorrindo sobre isso. Está ficando tão ridículo. Parece que as pessoas más agora estão rindo na nossa cara. E aconteceu tanta coisa e sinto que muito do que aconteceu lá em 2007 e 2008 não é realmente conhecido pelo grande público, porque passamos por essa fase entre a esquerda e a direita. Nós nos odiamos tanto. Odiamos tanto que não conseguimos enxergar o quadro maior que estava acontecendo no meio disso tudo. Então eu vou desacelerar tudo para vocês, para que possam realmente perceber o quão absurda é essa história. Primeiro de tudo, e essa é a minha parte favorita da história de Jeffrey Epstein, é que ele é um homem que se tornou bilionário. E a parte mais estranha sobre o status de bilionário dele é que ninguém sabe como ele ficou bilionário. Sim, eles não conseguem nos dizer isso. Essa é a minha parte favorita de tudo, é como o Chris, meu editor, mencionou mais cedo. Você não paga 8 centavos de impostos. E eles dirão, aqui mesmo, meus amigos. Você está doente, sem governo, 8 centavos. Mas Jeffrey Epstein, não sabemos de onde ele tirou esses bilhões de dólares. A verdadeira história começa com um homem chamado Donald Barr. Certo, Donald Barr. E se você está ouvindo isso agora e pensando, Candace, esse sobrenome soa estranhamente familiar para você. Bem, é mesmo, porque ele é de fato o pai de Bill Barr. Bill Barr, que trabalhou para a CIA e depois se tornou procurador-geral dos Estados Unidos, sob George H.W. Bush e depois, novamente no primeiro mandato de Donald Trump. Sim, esse Bill Barr, o pai dele era Donald Barr e o pai dele era, na verdade, um personagem bem interessante. Tenho que te contar porque ele publicou um livro em 1973, um livro de ficção científica. Quero deixar claro, é ficção e o título era Space Relations. E esse livro totalmente fictício contava lá a história de um planeta governado por oligarcas que praticam escravidão sexual infantil. Uau, isso é realmente estranho. Segundo a Wikipédia, eles escrevem, abre aspas, foi observado que o enredo do romance antecipa os crimes de Epstein e sua cúmplice Ghislaine Maxwell. E ainda mais interessante, aliás, é que esse planeta que está envolvido nesse tráfico sexual infantil é conhecido como os Khazars. Deixe-me soletrar isso para você. K-O-S-S-A-R. Não confunda com Khazars. Mas eu decidi pesquisar a palavra K-O-S-S-A-R, e ela é, na verdade, um sobrenome da região eslava do leste europeu. Mas não deixe que isso te distraia aqui, ok? De qualquer forma, nessa trama intergaláctica, há um grupo de pessoas que são extremistas políticos, e eles são governados por oligarcas, e eles estabelecem essa colônia no meio do nada, porque são extremistas políticos. E eles estão, na verdade, como diz a Wikipédia, entediados porque têm muito poder, um poder absoluto. Eles nunca se metem em encrenca por nada. Eles podem fazer o que quiserem, esses caras. E eles estão entediados com o próprio poder e têm um embaixador que está ajudando para que sejam aceitos de volta no império mais amplo, porque o império maior, na verdade, não concorda com a sociedade escravocrata deles.
Eles não permitem que eles sequestrarem seres humanos e os comercializem. Isso é tão estranho, não é? Uma história muito interessante que Barr dizia ser totalmente fictícia. Na verdade, a Vice leu o livro, uma jornalista chamada Becky Ferreira, e ela descreve o romance como altamente perturbador devido à sua representação de estupro de pessoas escravizadas, especialmente meninas, adolescentes e outros atos sexuais coercitivos. Os atos sexuais descritos são realizados, aspas, para os duplos propósitos de entretenimento e procriação controlada. E ela vê o romance como sexualizando menores e fetichizando o estupro. Isso parece realmente estranho. Mas Barr, o papai Barr, escreveu esse livro. Preciso te contar outra coisa sobre ele porque é bastante interessante, já que acaba sendo muito do que Jeffrey Epstein foi acusado e do que estava acontecendo de fato na época em que o livro dele foi publicado. Ainda mais interessante, Donnie Barr era o diretor de uma escola. Uau, você consegue imaginar mandar seu filho para a escola e então esse cara publica um livro sobre exploração sexual infantil? De qualquer forma, ele era diretor de uma escola chamada Dalton School, em Nova York. E, surpreendentemente, era o diretor. Um jovem Jeffrey Epstein foi selecionado para se tornar professor de matemática nessa escola. Jeffrey Epstein, aliás, tinha apenas 21 anos na época. Donnie Barr é o diretor. Jeffrey Epstein se torna professor de matemática. E eu preciso te contar por que isso é estranho. Antes de tudo, porque Jeffrey Epstein só tinha o ensino médio. Ele não tinha nenhuma certificação para dar aulas. Ele havia abandonado o curso de matemática na NYU. Ainda assim, sob a direção de Donald Barr, enquanto ele escrevia esse livro paralelamente, Jeffrey Epstein foi tirado do anonimato para dar aulas em uma das escolas mais prestigiadas de Manhattan. Tão prestigiada, aliás, que hoje, a mensalidade é de $65 mil por ano, só para você ter uma ideia. Devo te contar que o próprio Barr era um pouco controverso. Na verdade, ele fez várias contratações pouco convencionais nessa escola durante seu mandato. E logo depois que Jeffrey foi contratado como professor, ele teve que se demitir em meio a uma certa polêmica. Não vou entrar nesse buraco de coelho para você. Mas sim, ele é uma figura interessante e provavelmente você não vai se surpreender. Mas enquanto Epstein estava lá como professor, ele teve comportamentos inadequados com as alunas jovens. Ele frequentava festas com elas. Elas falaram sobre isso no futuro. Enfim, esse Epstein sem qualificação, ou pelo menos subqualificado e estranho, que só tinha um diploma do ensino médio, de repente consegue um emprego no setor financeiro, como num passe de mágica. De novo, 0 qualificações. De alguma forma, ele simplesmente ficou amigo do CEO da Bear Stearns. Então, em 1976, ele entra nessa empresa como assistente júnior de um operador. Porque, mais uma vez, ele não tem nenhuma qualificação, então ele só está ajudando. Nem mesmo o assistente executivo era assistente júnior de um operador. Mas magicamente, gente, vocês não vão acreditar em mim. Apenas 4 anos depois, aquele assistente júnior Jeffrey Epstein se tornou sócio da empresa. Não estou brincando. Ele virou sócio da empresa aos 27 anos, sem nenhum histórico financeiro. Parece coisa de Emmanuel Macron. Parece que alguém mais poderoso está simplesmente me puxando para cima dentro da hierarquia. E eu posso fazer isso por algum motivo. Eu não sei. É só isso. Estou sentindo uma vibe aqui. Isso me soa muito familiar. Enfim, apenas 1 ano depois, ele realmente teve que deixar a empresa, mesmo tendo acabado de virar sócio, porque foi considerado culpado de uma violação da SEC. Ou seja, participou de um pequeno esquema de fraude. Teve que se demitir bem rápido. Mas tudo bem, porque então ele simplesmente abriu sua própria empresa de consultoria, porque obviamente ele é super qualificado para isso, para começar a prestar consultoria para bilionários e governos, porque foi exatamente isso que ele fez. Ele funda, a Epstein & Company aos 28 anos e começa a prestar consultoria para governos e clientes extremamente ricos. Alguns desses clientes, aliás, desviaram fundos de outras pessoas. Vou dar apenas um exemplo. Esse cara, Steven Hoffenberg, contratou Epstein em 1987 como consultor para a sua Towers Financial Corporation. E enquanto Jeffrey Epstein era consultor da Towers Financial Corporation, eles participaram do maior esquema Ponzi já registrado. Até que Bernie Madoff chegou alguns anos depois. Ah, droga. Mais uma vez, Epstein envolvido em um pequeno caso de fraude que não fez com que os outros elites, os outros milionários e bilionários parassem de continuar trabalhando com ele. Eles simplesmente continuaram contratando o cara. E seu relacionamento de consultoria mais significativo começou com Leslie Wexner. Agora, se esse nome soa familiar para você, foi alegado que Epstein ganhou milhões porque ele administrava os negócios de Leslie Wexner. Milhões estão longe de ser bilhões. Mas, Leslie, você pode reconhecer Wexner porque ele é dono de várias lojas de varejo, como a Abercrombie & Fitch. Victoria's Secret, eu acho que provavelmente é pela qual ele é mais conhecido. Lane Bryant, enfim, as marcas L em geral.
Leslie, por algum motivo, simplesmente achou que Jeffrey Epstein deveria receber o controle de tudo. Procuração, decisões de contratação, decisões de demissão. Ele realmente deu muito poder a esse Jeffrey Epstein? E por algum motivo, enquanto Epstein tinha esse poder, quando executivos da empresa vinham e diziam: "Olha, esse Jeffrey Epstein é meio estranho. Ele está se passando por recrutador de modelos da Victoria's Secret e está conseguindo acesso a essas mulheres." Isso foi completamente ignorado. Claro, nós sabemos o que acontece depois. Epstein, ou durante esse período, ele está dando festas para a elite das elites. Todo mundo que não era ninguém, obviamente, está em uma festa de Jeffrey Epstein. Ele é o cara que você precisa conhecer. Seu companheiro Maxwell falará brevemente sobre ela em breve. Avançando para 2006. Ano ruim para nosso garoto Epstein. Ano ruim. No início de 2006, Epstein foi acusado na Flórida de múltiplas acusações de abuso e atividade sexual ilegal com um menor. Agora, para deixar claro, o FBI conseguiu confirmar que 34 menores tiveram suas histórias corroboradas e que eles foram abusados por ele. Esse número aumentou para 140 quando ele assinou esse acordo judicial realmente interessante. Ok. E para que vocês saibam o que ele estava fazendo, os detalhes da investigação incluíam alegações de que trigêmeos de 12 anos foram trazidos da França. França, lugar interessante para o aniversário de Epstein. E então foram levadas de volta no dia seguinte, depois de terem sido abusadas sexualmente por ele. Foi alegado que as jovens estavam sendo recrutadas do Brasil, de países da América do Sul, de países da antiga União Soviética, da Europa, e que um certo Jean-Luc Brunel, que comandava a agência de modelos financiada por Epstein, conhecida como MC2, estava fornecendo essas jovens para Epstein. Agora, Jean-Luc Brunel, de novo, não vamos nos desviar aqui. Ele é um francês. Muitas coisas vão se cruzar com Epstein, com os franceses e tudo o que descobrimos sobre Emmanuel Macron. Mas não podemos falar com Jean-Luc hoje porque vocês não vão acreditar nisso, pessoal. Jean-Luc foi preso e, quando estava em uma cela, cometeu suicídio se enforcando. Então esse é mais um beco sem saída. Ele cometeu suicídio. Tristemente. De qualquer forma, estranhamente, Jeffrey Epstein, apesar de tudo, de toda a sua culpa, recebeu esse negócio incrível e foi pego em flagrante. E ainda assim, Alexander Acosta, que era então o procurador do Ziubaihua para o Distrito Sul da Flórida, lhe deu uma sentença muito leve. E o negócio foi incrível. Ok. Em primeiro lugar, o acordo garantiu imunidade a qualquer um de seus potenciais cúmplices. Então é como se eles estivessem investigando os federais e pensassem: ok, esse cara tem algo a ver com isso. Todas essas pessoas, todo mundo está envolvido, então vamos simplesmente conceder imunidade a essas pessoas. Os promotores também concordaram que manteriam o acordo feito com Jeffrey Epstein em segredo das vítimas, para que elas não pudessem contestá-lo no tribunal. Então elas só recebem uma ligação. Eu descobri. Mas Jeffrey Epstein, sim, nós já lidamos com isso. Ele realmente assinou o que é conhecido como um acordo de não persecução penal com os promotores federais. Então, no final, ele se declarou culpado de apenas uma acusação de solicitação de prostituição e uma acusação de aliciamento de menores para prostituição. E o que deram a ele foi uma sentença de 13 meses na cadeia do condado. E quero deixar claro que, quando ele foi sentenciado, ele tinha permissão para sair para trabalhar em seu escritório e para fazer caminhadas. Na verdade, essa parte é tão inacreditável que eu quero ler diretamente da página da Wikipédia, porque eu nem consigo fazer justiça a isso agora. A Wikipédia está apenas puxando as informações. Você pode ir e checar esses fatos. Isso é de fontes como o Washington Post e outras. Mas diz o seguinte: enquanto a maioria dos condenados por crimes sexuais na Flórida é enviada para a prisão estadual, Epstein foi, em vez disso, alojado em uma ala privada do presídio do condado de Palm Beach. Esse é o escritório do xerife. Só para vocês entenderem, ele ficou alojado em uma ala privada do escritório do xerife. E de acordo com o escritório do xerife, durante 3 meses e meio, ele pôde sair da cadeia em regime de trabalho externo por até 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, 6 dias por semana, todo dia, Epstein podia sair. Agora, quando ele estava realmente em sua cela privada, a porta ficava aberta, a porta da cela de Epstein era deixada destrancada e ele tinha acesso à sala dos advogados, onde uma televisão foi instalada para ele. Deixe-me deixar isso claro. Então, ele não só podia sair do quarto quando quisesse, como também podia sair do escritório do xerife por 12 horas por dia, incluindo um dia do fim de semana, porque são 6 dias por semana. Eles também fizeram um esforço para instalar uma televisão para ele na sala dos advogados. Nem mesmo os advogados tinham isso, mas instalaram uma para ele. Ok, ótimo. Isso foi antes de o transferirem para a enfermaria, que antes não tinha funcionários.
Agora, o escritório do xerife, se você está se perguntando o que eles ganharam, Jeffrey Epstein, bem antes de se entregar, criou essa organização sem fins lucrativos. E dessa organização sem fins lucrativos, enquanto estava na prisão, ele pagou ao escritório do xerife $128 mil. E isso foi pelos serviços extras que eles prestaram a ele durante sua liberação para o trabalho. E quais serviços extras eles prestaram a Jeffrey Epstein durante sua liberação para o trabalho? Bem, ele queria garantir que seu escritório, fora do campus, fosse monitorado por delegados autorizados e que as horas extras deles fossem pagas por Epstein. E ele garantiu que os policiais que o acompanhavam no trabalho usassem ternos e fizessem o check-in dos convidados na recepção. Então, os xerifes, enquanto ele ia trabalhar, foram com ele. Ele pagou-lhes pelas horas extras. Ele queria que eles usassem ternos e eles eram responsáveis por fazer o check-in dos convidados. Isso enquanto ele está na prisão cumprindo sua pena, ok? Mais tarde, o gabinete do xerife diria que os registros de hóspedes foram destruídos, então não sabemos para quem eles estavam fazendo o check-in. De qualquer forma, Epstein cumpriu quase 13 meses, se é que podemos chamar isso de avaliação, antes de ser libertado em 2009 para um ano de liberdade condicional em prisão domiciliar. Agora, quero deixar claro, a prisão domiciliar de Jeffrey Epstein pareceu um pouco diferente, ok? Enquanto estava em liberdade condicional, ele teve permissão para fazer inúmeras viagens porque não tinha apenas uma casa pessoal. Então ele foi autorizado a pegar seu jato corporativo para sua residência em Manhattan, nas Ilhas Virgens Americanas. Ele também era, porque você pode imaginar que ele não fazia muito exercício em casa. Ele tinha permissão para fazer longas viagens de compras e caminhadas por toda Palm Beach para, entre aspas, fazer exercícios. Na verdade, eu realmente acho que ele provavelmente tinha uma academia em todas essas casas, mas a questão é que ele queria ar fresco, exercício, então ele precisava dessas longas caminhadas por Palm Beach. Epstein também tinha permissão para usar seu próprio motorista para levá-lo da cadeia ao escritório e para outros compromissos. Agora você provavelmente está pensando, por que diabos Alex Acosta concordaria com isso? O que ele está fazendo? Por que você permitiria que esse homem, culpado até a alma, basicamente comandasse uma delegacia por alguns meses e depois fizesse o que quisesse depois disso? Bem, Alex Acosta enfrentou muita pressão quando Trump o nomeou para secretário do Trabalho. E ele disse a repórteres, anos depois, que isso não estava sob seu controle. Ele disse, abre aspas, me disseram que Epstein pertencia à inteligência e para eu não me meter. E que Epstein estava acima do meu nível salarial. Com licença, acima do nível salarial. O procurador-geral do Distrito Sul da Flórida. Quem exatamente está pagando Epstein? Que colônia de Xars, Coars? Como estamos chamando eles? Poderia ser tão poderosa, quase entediada com seu próprio poder. Se estamos voltando a isso, esses Facebook, entediados com seu poder, que permitiriam que isso acontecesse e teriam confiança, sabendo muito bem que mesmo se forem pegos, quem se importa? Quero dizer, você teria que ser tão poderoso e tão extremista politicamente, como esse livro sugere, que poderia, sei lá, afundar a estátua da liberdade dos Extermairua, talvez atirar em um presidente em exercício em plena luz do dia enquanto faz isso, e ainda assim ter políticos se referindo a você como amigo e aliado. Enfim, vamos nos concentrar aqui. Há alguns fatos mais interessantes sobre Jeffrey Epstein. Primeiro, ele tinha um passaporte falso funcional. Isso é incrível. Ele tinha um passaporte austríaco com um nome totalmente falso que indicava sua residência na Arábia Saudita. E funcionava. Então, sim, ele era um agente federal, obviamente. Ele estava muito alto na hierarquia do Deep State. E ele usou esse passaporte para entrar em países durante os anos 1980, quando era muito jovem. Muito jovem. Nos anos 1980, pessoal, incluindo o Reino Unido, Espanha, Arábia Saudita. Ele também tinha um interesse muito grande por obras de arte, ok? E você provavelmente já viu isso. Ele tinha uma obra de arte de Bill Clinton usando o vestido de Monica Lewinsky acima de sua mesa. E isso é interessante no geral porque não sei se você sabe, mas o presidente Clinton foi chantageado. Ele foi chantageado por Israel porque eles queriam fechar esse acordo com a autoridade palestina e também o estavam pressionando para liberar um de seus ativos, Jonathan Pollard. Agora, Jonathan Pollard, para lhe dar um contexto, aqui estava outro agente de Israel. Na verdade, ele era um analista da CIA que foi considerado culpado e passou 30 anos na prisão por espionar em nome de Israel. Então ele trabalhava para o governo dos Iriues, mas estava espionando em nome de Israel. De qualquer forma, isso é de acordo com o Times of Israel. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Netanyahu disse ter oferecido fitas de Lewinsky para Pollard, ok?
Diz o artigo que Israel tentou usar fitas de conversas picantes do ex-presidente do Iowa Bill Clinton com a estagiária Monica Lewinsky para alavancar a libertação de Jonathan Pollard. Pelo menos é isso que o livro sobre a família Clinton afirmava. O livro se chama Clinton, Inc., e o subtítulo é A Audaciosa Reconstrução de uma Máquina Política. E o autor, Daniel Halper, baseia-se em entrevistas registradas com ex-funcionários, juntamente com uma análise detalhada de documentos que foram chamados de, abre aspas, arquivos Mônica, fecha aspas. E conta a história de uma das famílias políticas mais proeminentes dos Estados Unidos, os Clintons. Segundo o autor, os documentos indicam que durante as negociações de Y Plantation, então essas eram negociações na Plantation, como eram chamadas, elas foram realizadas na Y Plantation em Maryland, certo? Entre Israel e a autoridade palestina. E Bill Clinton estava no meio disso, porque, como você sabe, sempre havia algum drama acontecendo lá em 1998. E Netanyahu não estava conseguindo o que queria. Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nosso querido amigo e aliado, chamou Bill Clinton de lado e pressionou, antes de tudo, pela libertação de Jonathan Pollard. Isso vem diretamente do artigo do Times of Israel. Vou ler esta citação. Os israelenses presentes em E River tinham uma nova tática para suas negociações. Eles tinham ouvido Clinton e Mônica. E eles tinham isso gravado. Sem querer ameaçar diretamente o poderoso presidente americano, um aliado crucial de Israel, Clinton foi informado de que o governo israelense havia jogado as fitas fora. Mas a simples menção delas já era suficiente para constituir uma forma de chantagem, escreveu Halper, acrescentando que, segundo informações fornecidas por uma fonte da CIA, um Clinton abalado pareceu ceder. Nosso amigo e aliado está aprontando de novo, pessoal. Sim, eles. Eles estão fazendo isso de novo. O que você faz? Ei, só queria te avisar que tenho fitas suas com Monica Lewinsky, mas eu estou... Vou jogá-los fora. Vou jogá-los fora. Ah, não sei por quê. Você tem fitas do que aconteceu na Casa Branca? O que está acontecendo? Devemos fazer perguntas? Não, não devemos fazer perguntas. Nunca devemos apenas fazer perguntas. De qualquer forma. Sim, obviamente, o mundo inteiro sabe que Jeffrey Epstein era seu trunfo. Ele estava trabalhando para eles. Obviamente? Ok. Do envolvimento de Ghislaine Maxwell e seu pai, Robert Maxwell, com o Mossad e quem compareceu ao seu funeral. O empresário Leslie Wexner, por exemplo. Pesquise tudo o que ela doa. Quer dizer, ele basicamente trabalha para Israel. Isso é como um fato conhecido. Mas vocês querem que vocês fiquem calmos. Está tudo bem. Porque agora o Departamento de Justiça veio a público e disse que Jeffrey Epstein não tinha nenhuma lista. A menina não tem nome. Aqui está ele, o Doja. O FBI concluiu que Epstein não tinha nenhuma lista de clientes e que ele cometeu suicídio. Não há nada para ver aqui. E foi isso que aconteceu. Eles chegaram a essa conclusão. Eles não tinham nenhuma evidência de que o criminoso sexual condenado e financista desonrado, ou até mesmo chamá-lo assim. Eu nem sei como ele ainda pode ser considerado um financista. Que não havia evidências de que ele chantageava figuras poderosas, ou que mantinha uma lista de clientes, ou que foi assassinado, de acordo com o memorando. E agora, se você está pensando, não vimos quando o FBI leu a casa dele que havia uma foto e ele tinha todas essas fitas? Isso é muita coisa. Sim, aqui está outra foto. Parece que ele tinha muita coisa. Mas não, pessoal, não é isso. Não há nada que indique alguma coisa. Nada mesmo. E sim, eles também estão divulgando algumas versões brutas e aprimoradas das filmagens da prisão de Manhattan, onde Epstein estava detido na noite em que morreu. E eles dizem que o vídeo corrobora as conclusões do legista de que Epstein morreu por suicídio. E as imagens são hilárias. Só isso. É como se fosse uma imagem só. Eles dizem, viu, ninguém anda em direção à cela dele. Quero dizer, ok, aqui está, pessoal. Acho que isso significa que, como ninguém entrou na cela dessa maneira, é totalmente impossível que alguém tenha entrado de outra maneira. É totalmente impossível que qualquer outra coisa tenha acontecido. Porque, olha, estamos mostrando a filmagem, amigos, acabou. Desvia o olhar. Isso é, quer dizer, agora a nação que se importava tanto com Jonathan Pollard, que chantageou Clinton para trazê-lo de volta, para tentar trazê-lo de volta. E quando isso falhou, eles ainda conseguiram, aliás, contratar Jonathan Pollard. Ele recebeu o perdão em 2021. Incrível. Culpado. Admitiu plenamente que é culpado. Israel admitiu que recebeu um perdão em 2021 do presidente Trump. Não estou brincando. Eles disseram que isso contribuiria muito para amenizar as tensões entre Israel e os Estados Unidos. E então, mesmo já estando fora da prisão, eles acharam que o próximo passo deveria ser dado. Ou seja, simplesmente limpar o registro dele.
E o presidente Trump fez isso em 2021. E então, assim que Jonathan Pollard recebeu esse perdão, ele pegou um avião, foi para Israel e foi recebido na pista pelo presidente Netanyahu. É, carinha sorridente. Enfim, pode parecer que eu não acredito em nada disso. E eu não quero que vocês saiam daqui com a minha atitude. Eu posso ser cínico. Eu sou um teórico da conspiração. Eu li o que a imprensa diz sobre mim. Então, antes de tudo, vou lembrar vocês que isso é meio estranho de ouvir, só porque a Pam Bondi definitivamente disse na Fox News, em fevereiro, que a lista de clientes estava na mesa dela. Quer dizer, vou deixar vocês assistirem ao trecho do que ela disse na Fox News. Ouçam só. O Departamento de Justiça pode divulgar a lista de clientes de Jeffrey Epstein. Será que isso realmente vai acontecer? Ela está na minha mesa agora para eu revisar. Isso foi uma orientação do presidente Trump. Estou revisando isso. Estou revisando os arquivos do JFK, arquivos do MLK. Tudo isso está em processo de revisão porque foi feito por orientação do presidente para todas essas agências. Então você já viu algo que te fez pensar: meu Deus. Ainda não. Ok, bem, vamos voltar a falar com você depois. E então, Alina Ha foi ao Piers Morgan em fevereiro e disse que eles tinham registros de voos, informações que tinham nomes. Quero dizer, ouça só. Neste caso, no caso Epstein, é incrivelmente perturbador. Temos registros de voos, temos informações, nomes que vão ser revelados. Vai ser chocante. Não vejo como não seria chocante que tantas pessoas tenham sido ocultadas, mantidas em segredo e não responsabilizadas. Vamos falar sobre o oposto. Eu acredito em responsabilidade. Então agora você precisa passar pelo seu processo. Agora não vou dizer que são culpados até que passem pelo julgamento, mas novamente agora é hora de responsabilização. Vimos por tantos anos, Piers, neste país, muitas investigações, intimações, depoimentos no Congresso, etc, etc. Mas há uma frustração geral com a responsabilização. Nós vamos até a metade do caminho, mas não concluímos. E eu realmente acredito que agora, com Cash e Pam, haverá responsabilização. Ok, então agora, o que eu vou fazer é pegar minha ferramenta dos Homens de Preto, minha pequena ferramenta dos Homens de Preto, e apagar sua memória rapidinho. PH, ela não disse nada disso. Legal, agora vamos correr. Caroline Leavitt, no briefing da Casa Branca mais cedo hoje. Ouça só. O DOJ e o FBI concluíram que não existia uma lista de clientes de Jeffrey Epstein. O que você diz aos apoiadores do MAGA que querem que qualquer pessoa envolvida nos crimes de Jeffrey Epstein seja responsabilizada? Esta administração quer que qualquer pessoa que já tenha cometido um crime seja responsabilizada. E eu diria que esta administração fez mais para prender pessoas más do que certamente a administração anterior. E a administração Trump está comprometida com a verdade e com a transparência. É por isso que o procurador-geral e o diretor do FBI se comprometeram, sob orientação do presidente, a fazer uma revisão exaustiva de todos os arquivos relacionados aos crimes de Jeffrey Epstein e a sua morte. E eles divulgaram um memorando ao concluir essa revisão. Havia material que eles não divulgaram porque, francamente, era extremamente gráfico e continha pornografia infantil, o que não é algo apropriado para o público em geral. Mas eles se comprometeram com uma investigação exaustiva. Foi o que eles fizeram, e eles forneceram os resultados disso. Isso é transparência. Ok. Então o FBI analisa as circunstâncias que cercam a morte de Jeffrey Epstein. De acordo com o relatório, essa revisão sistemática não revelou nenhuma lista de clientes incriminatória. Então, o que aconteceu com a lista de clientes de Epstein que a procuradora-geral disse ter em sua mesa? Bem, acho que se você voltar e olhar o que o procurador-geral disse naquela entrevista, que foi ao ar na sua rede na Fox News. Roberts disse que o Departamento de Justiça pode divulgar a lista de clientes de Jeffrey Epstein. Isso realmente vai acontecer? E ela disse, está na minha mesa agora mesmo, para revisar. Sim, ela estava falando sobre toda a papelada, todos os papéis relacionados aos crimes de Jeffrey Epstein. Era a isso que o procurador-geral se referia. E vou deixá-la falar sobre isso. Aí está, pessoal. Isso é transparência. Isso é transparência. Quer dizer, eu não sei o que mais vocês querem do seu governo. Você sente que eles estão rindo da nossa cara? Sinto que riem. Definitivamente vivemos num mundo de palhaços. Não sou fã do Elon Musk. Acho que ele tem um papel no sistema de IA que virá para controlar assuntos globais. Mas ele acertou em cheio com aquele tweet do meme do palhaço. Eu vou dizer isso. Bem, nós vamos divulgar as listas do Epstein. Só precisamos de mais tempo. A lista do Epstein está na minha mesa. Não existe lista do Epstein. Aconteceu bem na nossa cara.
E olha, se eu estivesse escrevendo um romance de fantasia sobre poderosos se safando de tudo, sei lá, eu faria isso. E eles estão entediados, entediados com o próprio poder. Talvez essa fosse a linha do enredo. Mas o livro foi escrito antes da história acontecer. Então é como se tudo tivesse sido planejado e eles ficam tão entediados que pensam, não seria engraçado se colocássemos isso em um livro? Só coloque em um livro. O que estamos fazendo? Rinda, o rosto de todo mundo parece assim. Curiosamente, fui contatado por alguém, uma certa pessoa. Para aqueles que gostaram da minha série Brigitte, Xavier Poussard tem trabalhado bastante diligentemente nos últimos anos. Não apenas na história de Brigitte Macron e esse anel estranho que acontece na França Mas essa investigação também o levou a Jeffrey Epstein, porque Jeffrey Epstein, como Ghislaine Maxwell, também era francesa. Assad. E a investigação de Brie Brahma, Jeffrey Epstein. E ele me disse, Candace, você gostaria de fazer uma série sobre Epstein? Ele me perguntou isso há cerca de 2 meses, e o que eu ouvi foi, você gostaria de morrer? Você gostaria de morrer? Porque é mais ou menos isso. Quer dizer, você quer brincar com aquela colônia dos Cossers, aquela fictícia que obviamente não existe? Você quer jogar um jogo? Algo assim. E eu pensando, se talvez fosse interessante ouvir o que Xavier ou Poussard tem a dizer. Acho que precisamos nos unir. E ele me disse, você precisa entender que isso é maior até mesmo que o Mossad e a CIA. É um jogo que está sendo jogado há muito tempo. Ouça, é isso que Xavier está dizendo. Ele mencionou alguns nomes interessantes e talvez seja aí que nosso governo, com todos os seus recursos, esteja falhando com as pessoas, os jornalistas. O que significa que se você for um jornalista de verdade, a grande mídia odeia você porque eles trabalham para o Estado, certo? Eles fazem parte do clube, nós não estamos nisso. Xavier Poussard é muito odiado. Quer dizer, ele teve que fugir para salvar sua vida. É interessante. Ele nem sequer tem permissão para viver na França e eu não colocaria os pés naquele solo. Não sei, talvez dependa de nós. Então, o que posso dizer, pessoal? Fiquem ligados. Vamos passar para alguns dos nossos patrocinadores antes de entrarmos no assunto Tucker Carlson. Lembre-se, você tem que odiar o Tucker Carlson. De acordo com a semana passada, quero lembrar vocês sobre a Gold Co. Porque vocês já me ouviram dizer antes, estamos vivendo tempos muito imprevisíveis. A economia está instável, a inflação está aumentando e o dólar não vale mais o que valia antes. É por isso que os americanos estão recorrendo ao ouro. Porque o ouro é real, é tangível e mantém seu valor há milhares de anos. Diferente do mercado de ações ou da moeda, o ouro não desaparece quando os políticos tomam decisões ruins. O que, sejamos honestos, eles fazem o tempo todo. Hoje em dia, a Gold Company está ajudando muitas pessoas como você e eu, especialistas prontos. Proteja sua aposentadoria com metais preciosos. Preocupado com a inflação, gastos do governo ou buscando tranquilidade? A GU facilita para você. Veja o que precisa fazer. Você precisa acessar candacelikegold.com e receberá gratuitamente seu kit de ouro e prata 2025, além de conhecer a oferta de prata bônus ilimitada deles. Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje. Acesse candacelikegold.com. Novamente, você não pode esquecer que é candacelikegold.com. Além disso, estou animado para contar a vocês sobre o C15, oferecido pela FAT15, o primeiro ácido graxo essencial emergente a ser descoberto em mais de 90 anos. É um avanço científico incrível para apoiar nossa saúde, bem-estar e envelhecimento saudável a longo prazo. Com base em mais de 100 estudos, agora sabemos que o C15 fortalece nossas células e é um nutriente fundamental para o envelhecimento saudável, ajudando a retardar o envelhecimento biológico em nível celular. Quando nossas células não têm C15 suficiente, elas se tornam frágeis e nos envelhecem mais rápido. Felizmente, o FAT15 repara danos celulares relacionados à idade, protege as células contra futuras quebras e ativa vias no corpo que regulam nosso sono, saúde cognitiva e mecanismos de reparo que sustentam nossa saúde geral. FAT15 é um suplemento de C15 100% puro, respaldado pela ciência, premiado e patenteado. Ele não contém aromas, alérgenos ou conservantes e também é vegano. O F15 oferece 3 vezes mais benefícios celulares do que o ômega 3 ou óleo de peixe. Ele vem em um lindo pote de vidro reutilizável com tampa de bambu e as recargas são entregues diretamente na sua porta. O F15 tem a missão de otimizar seus níveis de C15 para ajudar a apoiar sua saúde e bem-estar a longo prazo, especialmente à medida que você envelhece. Você pode conseguir um desconto adicional de 15% no kit inicial de assinatura de 90 dias acessando FAT5.com/Candace. Não se esqueça de usar o código Candace no checkout. Novamente, FAT5.com/Candace com o código promocional Candace na finalização da compra. Certo, pessoal? Aliás, o Clube do Livro vai ser divertido esta semana porque sabemos o que está acontecendo. Eu não sei se aquilo era um romance de fantasia, de qualquer forma, como isso se conecta a Hollywood. Essas pessoas parecem ser pessoas muito mais. Isso é muito poder. Não sei, não direi mais nada. Precisamos falar sobre Tucker.
Sim, Tucker Carlson está aqui de novo. Ele está irritando muita gente e pastores, aparentemente, junto comigo. E ele fez isso. Meus jornalistas costumavam fazer isso, ou talvez nunca tenham feito, mas Tucker está fazendo isso de uma forma que parece não necessariamente confiar nas narrativas fornecidas pela grande mídia e acha que é melhor ir diretamente à fonte da ira deles. E então, quando eles estão fazendo hahaha, temos que ir para a guerra? E deixe-me dizer, ainda não terminamos com o Irã, ok? Não seja tolo. A Guerra dos 12 Dias. LOL. Os sistemas de defesa de Israel estavam obviamente fracos e precisavam ser reabastecidos. Essa é a minha opinião. Vou continuar com isso. De qualquer forma, Tucker decidiu que seria um bom momento para talvez entrevistar o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e ele o fez. Ele anunciou isso no sábado e imediatamente. Estranhamente, o pessoal do lobby sionista no X estava tendo um colapso mental. Vamos mostrar alguns desses tweets. Tweet que ele foi incendiado. As Hopsky escreve muito sobre a América em primeiro lugar. Para você, Tucker, parece ser uma primeira vez. Queimadura doentia. Não sei como ele iria sobreviver a isso. A Viamini W.R. Tucker é qualquer um, menos a América em primeiro lugar. Meu Deus, ele não pode ser. Ele acha que vai permitir que os americanos pensem que esse cara tem a mesma coisa? América em primeiro lugar. Isso acabou. Ele não sabe. Mas para ser a América em primeiro lugar, você tem que saber que os americanos não conseguem pensar, são alvo de propaganda e não deveriam ser capazes de ouvir os dois lados de uma discussão. A propósito, eu sempre faço isso. Gosto de sempre pensar na nossa política externa num nível mais molecular. Tipo, imagine se você tivesse 2 filhos brigando. Eles entram numa briga e você pergunta o que aconteceu. Mas você diz, eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Só você. Eu só confio em você para saber o que houve. Não vamos ouvir essa versão. Seguiremos em frente. Mas vamos punir esse indivíduo sem nunca ouvir o lado dele. É completamente insano que a gente não ouça o outro lado. Isso não significa que a outra pessoa está te dizendo a verdade 100% do tempo. Assim como sabemos, claro, que os jornalistas americanos não estão nos dizendo a verdade de jeito nenhum. Então vamos ouvir os dois lados e tentar, pensar de forma crítica. Essa é a minha ideia aqui. Enfim, vou mostrar para vocês alguns trechos dessa entrevista que está deixando as pessoas enlouquecidas. A primeira coisa que achei tão interessante foi a discussão sobre uma fátua. Ok. Porque vou te dizer sinceramente, eu cresci consumindo mídia sionista meio que por acaso. Simplesmente porque eu realmente não sabia muito sobre Israel. E eu pensava, por que não? Por que a gente não iria querer defender pessoas? Por que não iríamos querer que os judeus pudessem ter um Estado? Tipo, eu era bem superficial e me diziam repetidamente que uma fatua é emitida e basicamente serve para enviar uma mensagem a todos os muçulmanos de que, se você ver essa pessoa, deve matá-la. Como se fosse essencialmente uma ameaça de morte. Isso é o que é uma gordura. Foi isso que me disseram. Ouça o que o presidente iraniano tem a dizer. E então vou mostrar a vocês a verdadeira definição de uma fátua, o que me surpreendeu um pouco. Ouça. 2 ayatolás iranianos emitiram fátuas contra Donald Trump. O que isso significa exatamente e o que você acha disso? Até onde eu sei, eles realmente não emitiram quaisquer decretos ou fátuas contra nenhum indivíduo específico ou contra o próprio Donald Trump. E antes de tudo, isso não tem nada a ver com o governo iraniano ou com sua eminência, o líder supremo do Irã, ou com o que eles realmente quiseram dizer com a fátua, que foi uma condenação de um insulto a uma religião ou a personalidades religiosas. E eles estavam realmente dizendo que isso é deplorável, isso é inaceitável. Portanto, não foi direcionado ao presidente do IR ou a qualquer outro indivíduo. E pode haver pessoas com suas próprias ideias e opiniões, mas posso lhe assegurar que o significado dessas fátuas não deve ser interpretado ou considerado como uma ameaça contra qualquer indivíduo. Ok, então me considere ignorante. Como eu disse, fui especificamente informado por pessoas para quem eu trabalhava e com quem eu trabalhava que isso significava basicamente uma ameaça de morte, que uma vez que eles emitem uma fátua, isso significa matar essa pessoa. E aqui está a definição real de uma fátua. É só isso. Eu simplesmente pesquisei isso no Google. Diz que uma fátua é uma opinião legal não vinculativa no Islã, emitida por um estudioso religioso qualificado, conhecido como mufti, sobre uma questão específica. Ela serve como uma interpretação da lei islâmica e fornece orientação aos muçulmanos sobre vários aspectos da vida, incluindo práticas religiosas e dilemas éticos. Fátuas não são consideradas decisões judiciais legalmente vinculativas, mas sim conselhos ou diretrizes legais baseados nos ensinamentos islâmicos.
Só queria ler isso pra vocês porque fiquei totalmente surpreso que era isso. Parece que, sabe, se você é católico e existe essa doutrina católica e alguém precisa fornecer a resposta para um sim ou não, é isso que parece. Pode ser que haja mais coisas que estou deixando passar, mas isso meio que me pegou de surpresa porque estou constantemente reavaliando o quão inacreditavelmente doutrinado eu era antes. E novamente, isso não é uma defesa do Irã. Também não é uma defesa de Israel. É basicamente eu me posicionando e dizendo o quão absurdo é o fato de nossa mídia mentir para nós repetidamente sobre se o Irã tentou ou não assassinar o presidente Trump. Agora, isso é algo muito difícil de aceitar para mim. Matthew Crooks não parecia que tinha envolvimento, sabe, com iranianos em particular. E o fato disso ter sumido da nossa mídia me faz pensar que talvez outra pessoa possa ter estado envolvida, mas que tinha muito poder. Certo, aqui está o que ele disse sobre possíveis planos de assassinato contra o presidente Trump. Ouça só. O Irã já apoiou alguma tentativa de assassinato contra Donald Trump? Bem, isso é na verdade o que Nania está tentando insinuar e fazer com que o seu povo ou o presidente do seu país acredite, mas isso está errado porque Netanyahu, como eu disse, tem sua própria agenda, ele quer arrastar o Zerato para a guerra sem fim, como eu disse, e trazer mais insegurança, instabilidade e agitação para toda a região. Certo, bom, você definitivamente não vai encontrar discordância da minha parte em relação ao Netanyahu. Mas eu só quero deixar bem claro, ele é nosso amigo e nosso aliado. Ele é nosso amigo e nosso aliado. Definitivamente meus políticos dizem isso, então com certeza deve ser verdade. Se eu tivesse que adivinhar algumas pessoas que poderiam estar na lista de Epstein, talvez fosse, você sabe, quase todo o Congresso. Mas é fascinante que as pessoas estejam atacando o Tucker por trazer outra versão dos acontecimentos. Como atacaram ele quando ele se sentou com o Putin, porque isso deveria ser quase o trabalho da mídia. Se eles fossem realmente o quarto poder e realmente estivessem interessados em garantir que nossos governos não se tornassem corruptos demais, eles não atacariam jornalistas. Como eu disse, os jornalistas estão realmente sendo atacados. Se você pesquisar o nome de alguém no Google e essa pessoa for amada e celebrada pela mídia, você sabe que não deveria ouvir essa pessoa. É simples assim. É realmente simples assim. Porque dizer a verdade é se tornar um inimigo do Estado. Essa é apenas a realidade em que estou vivendo e que estou aceitando. Mas continuo otimista. Por que estou com um sorriso no rosto? Porque as pessoas estão despertando? Elas estão despertando para essas táticas e eu entendo. Talvez os Costers estejam entediados porque já tiveram tanto poder, controlam o sistema educacional, lavam o cérebro de tantos de nós, controlam os congressistas, riem de nós, criam romances de fantasia e simplesmente fazem tudo desaparecer como se nada importasse. Parece que eles trancam tudo isso, certo? O assassinato de JFK, os arquivos de Epstein, sempre tem a ver com toda vez que o nome de Israel está envolvido. Você sabe, isso é apenas uma realidade. E as pessoas parecem estar aceitando radicalmente que fomos iludidos. Fomos totalmente enganados. É claro que nosso despertar não vai acontecer sem luta, nem a pau. Porque eu realmente acredito que pode ter existido um lugar que foi colonizado por extremistas políticos com base em tudo o que pesquisei. E é por isso que comecei este clube do livro. E isso vai ficar interessante. Eles vão ser extremos na tentativa de impedir esse despertar. Mas nós também precisamos ser igualmente extremos em nosso compromisso com a verdade. É assim que me sinto. É por isso que eu acordo e faço o que faço todos os dias. E é por isso que sou tão feliz. Porque uma vez que você se compromete apenas com a verdade e não com o dinheiro, eu sinto que você está realmente livre. Você está verdadeiramente livre. E é isso que eu vou fazer. Enfim, pessoal, antes de eu começar a ler alguns dos seus comentários, episódio pesado hoje, vou falar para vocês sobre mais alguns dos meus patrocinadores. Qatar, Irã, brincadeira. Vou falar para vocês sobre a Pure Talk. Se você é cliente da Verizon, AT&T ou T-Mobile, você está pagando caro demais pelo serviço de celular. Você está pagando por milhares de lojas físicas nas quais você nunca entra. Você está pagando por benefícios desnecessários que nunca usa. E você está pagando um prêmio enorme pelo que acha ser um serviço 5G superior. Mas não é. Na verdade, a Pure Talk usa a mesma rede 5G, nas mesmas torres 5G. A única diferença é que eles não cobram por essa porcaria extra. Em vez disso, a Pure Talk oferece ligações e mensagens ilimitadas, além de bastante internet, por apenas $25 por mês. Isso é menos da metade do preço das grandes operadoras, economizar dinheiro importa. Eu sou cliente da Pure Talk, eu fiz a troca. Você pode até manter seu celular e seu número. Basta acessar puretalk.com, Owens, e você vai economizar mais 50% no seu primeiro mês. Você pode literalmente migrar para a Pure Talk em menos de 10 minutos. É puretalk.com, Owens, para mudar para a Pure Talk, que é uma operadora sem fio feita por americanos para americanos.
Também sempre lembro vocês sobre a American Financing, porque existe a chance de você poder adiar os seus próximos 2 pagamentos da hipoteca. Imagine colocar esses 2 pagamentos no seu bolso e finalmente conseguir um pouco de fôlego. Bem, isso é totalmente possível se você ligar para a American Financing hoje. Se você está se sentindo apertado com as despesas, como supermercado, gasolina, contas, você não está sozinho. A maioria dos americanos está colocando essas despesas no cartão de crédito e não parece haver uma saída. A American Financing pode mostrar como usar o valor acumulado da sua casa para quitar essas dívidas. Ligue para a American Financing hoje antes que você não consiga mais pagar. Porque os consultores de hipoteca que recebem salário ajudam proprietários como você a reestruturar empréstimos e consolidar dívidas sem taxas antecipadas. E os clientes economizam, em média, $800 por mês. É como receber aumento de $10.000 por ano. É rápido, é simples e pode salvar o seu orçamento neste verão. Então não espere mais. Ligue para a American Financing hoje mesmo. O número é 8007-951210, novamente, 8007-951210, ou acesse americanfinancing.net Owens. Mais uma vez, é americanfinancing.net Owens. Certo, mal posso esperar para ver seus comentários. Aliás, falando em pessoal do Clube do Livro, amanhã estaremos de volta ao Clube do Livro. Encerrando Hollywood. Babilônia parece estar no centro de muita coisa disso. Hoje em dia, há muitas pessoas que você acha que são jornalistas e escritores comuns que estão envolvidos em algumas travessuras. Tenho pesquisado muito nos últimos anos. É incrível perceber que vivemos em uma espécie de Matrix. Nós realmente somos. É uma guerra de informação. As palavras são armas e você precisa acordar e se conscientizar delas. Mas a boa notícia é que, depois que você acorda, não consegue mais dormir. Então eles têm que lidar com isso. Eles têm que lidar com tudo isso. Certo, quem temos aqui? Ellie Whiteside, acho que protestos nas ruas não vão acontecer a menos que sejam seus filhos sendo traficados ou enviados para conflitos estrangeiros ou outro país. Há demônios governando suas vidas. Ninguém sabe o que vem a seguir. Sim, absolutamente verdade. Jane Doe escreve: Eu adoraria saber sua opinião sobre a carta dos funcionários da BBC a respeito do conteúdo pró-Israel, cada vez mais se levantando contra a propaganda israelense. Na verdade, eu não sabia que havia funcionários da BBC que escreveram uma carta. Ah, sim, aqui está. 100 fontes da BBC escreveram uma carta acusando a emissora britânica de fazer relações públicas para estrelas israelenses como Miriam Margolyes e Charles Dance. Sinal. Sim, não tenho certeza se foi a BBC, mas também vi que havia um documentário. Acho que era a BBC mesmo, porque conversei sobre isso com meu marido, pois queria entender como a BBC funciona, já que é uma empresa estatal. E ele me contou que havia um grupo que queria lançar um documentário sobre Gaza e, basicamente, a BBC, eles tiveram que ir à justiça. O documentário foi barrado porque disseram que não representava bem os dois lados da questão. Ou seja, é assim que eles avaliam se algo pode ou não ser exibido na BBC. E quero dizer aos criadores desse conteúdo, se quiserem que eu coloque no meu site e divulgue para que as pessoas possam assistir, eu farei isso. Eu realmente não entendo por que impediriam as pessoas de ver isso. O que está acontecendo em Gaza? Então sim, eu não sabia que eles tinham escrito essa carta. Não estou nem um pouco surpresa. Como eu disse, é isso. A maioria das pessoas já acordou para o que está acontecendo aqui. Jervinip Singh pergunta: E sobre 1 minuto de gravação de vigilância do vídeo que está faltando? Sim, aparentemente. E eu preciso checar essa informação, porque descobri isso pouco antes de entrarmos ao vivo. Mas aparentemente a fita do Epstein, que mostra que ninguém entrou porque não vimos nada, como em Um Sonho de Liberdade ou O Conde de Monte Cristo. Tipo, não há como ter um túnel para sair de uma cela ou algo assim. Mas de qualquer forma, o ponto é que essa filmagem aparentemente está faltando 1 minuto. De novo, eles disseram que parte do vídeo seria aprimorada, mas não sei por que você aprimoraria deletando 1 minuto. Então vamos ter que investigar isso mais a fundo e talvez trazer mais informações amanhã, quando mais detalhes forem divulgados. E não é algo que eu tenha pesquisado muito a fundo, mas isso foi dito nas redes sociais hoje. Então prometo que vou me comprometer a investigar isso. Grooving with Christ escreve: Eu adoro isso. Gozando com Cristo. Deus te abençoe sempre. A Jesus por Maria. Absolutamente. A propósito, continuem rezando porque elas funcionam no escuro. Scorpio escreve: Estou muito decepcionado com Kash Patel, Dan Bongino e Pam Bondi, que fizeram essas promessas grandiosas de obter os arquivos de Epstein até serem confirmados no governo, e agora seguem a linha como todos os outros corruptos do Estado Profundo. Eu simplesmente não consigo imaginar o que acontece quando você entra lá, e eu acho que eles talvez simplesmente sentem você e então eles dizem, e eles viram a situação e dizem: Estamos monitorando você desde que você tinha 14 anos e estava na Dalton School. Lembra daquela festa que você foi com seu professor de matemática, o Sr. Epstein? Sim.
Havia câmeras lá. Nós vimos você fazer isso, nós vimos você fazer aquilo, como se eu definitivamente estivesse fazendo algum tipo de operação em Harvard. Essa é outra coisa que eu percebi em Harvard, Columbia, no mundo todo, depois das festas do Grammy. Você tem isso. Aí você tem a ligação com o Diddy. Você quer nesses clubes. Eles fazem pessoas parecerem legais, você quer sair com elas. O Epstein conseguiu. Ele é bilionário e ninguém sabe por quê. E as pessoas querem ir às festas, então eles só precisam de alguns agentes que sejam absurdamente ricos, com câmeras espalhadas por todas as suas propriedades. Para o pessoal do meu clube do livro, Tom Hanks teria sido a primeira versão disso. O termo Peeping Tom, na verdade, vem desse diretor de Hollywood, Tom Hanks, que instalou buracos de espião por toda a sua mansão, uma mansão enorme, onde todas as atrizes e todo mundo iam e... Então, essas coisas acontecem há muito tempo e é uma rede muito sofisticada. E por isso eu confio na avaliação do Xavier Pussard de que é algo realmente insano. E vou deixar por aqui. Por fim, a filha amada de Deus escreve: assim que Elon Musk afirmou que DJ T está na lista, de repente não existe mais lista. Essa é interessante. Ver as pessoas tentando distorcer isso vai ser interessante? Eu não consigo fazer isso. Como vocês sabem, eu sofro daquela condição de ser real. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo, com as coisas falsas. Eu sempre tenho que dizer o que eu acredito e tem algo ali que não está certo, o que quer que seja esse algo. Nunca acreditei que Trump fosse um cliente. Mas está muito claro que há algo errado em relação ao comportamento de Trump quando se trata de qualquer coisa envolvendo Israel. Eu não me sinto bem com isso e você também não deveria se sentir bem com isso. Nenhum de nós deveria se sentir bem com isso e temos o direito de apontar isso. Por fim, Rannon escreve: você é minha fonte de notícias preferida porque sinto que não posso confiar em mais ninguém e admiro sua honestidade sem filtros. Sua opinião sobre o suposto desentendimento entre Tulsi e Trump e o projeto de lei? Não tenho certeza da verdade. Eu também não tenho certeza de qual é a verdade. Eu diria que a forma como Tulsi, quer dizer, como Trump falou sobre a Tulsi, acho que mostramos essa imagem na semana passada quando falamos sobre o Irã. Eu não ficaria feliz se fosse jogado debaixo do ônibus tão rapidamente, sem ao menos uma conversa. Quando o assunto era o Irã e se eles tinham ou não armas nucleares. Não achei que aquele foi o melhor momento dele. Não é assim que se age quando se está em um time. Você simplesmente não joga seus companheiros de equipe debaixo do ônibus desse jeito. Então, mais coisas vão aparecer. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso. Não posso te dizer o que está acontecendo. Pessoalmente, posso tentar ver o que consigo descobrir. E claro, como vocês sabem, vou avisar vocês porque há muitas pessoas em quem não podemos confiar e essa é simplesmente a situação. De qualquer forma, lembrando vocês que se quiserem se inscrever no Clube do Livro, será amanhã às 18 horas no horário do leste e vocês deveriam participar porque há muito o que aprender. A gente nem começou a arranhar a superfície com o Epstein. Nem começamos a arranhar a superfície aqui, pessoal. E se vocês quiserem apoiar o nosso programa, porque somos independentes, eu realmente agradeceria se vocês fossem ao canacelans.com, de qualquer forma, e se inscrevessem. Não importa se você compra uma caneca, se compra um moletom, se entra para o Clube Canassi Owens, tem muito conteúdo que você vai receber que não está aqui. Acho que vocês vão gostar muito, especialmente da nossa série dedicada às vacinas. E sim, eu adoraria que vocês apoiassem jornalistas independentes, porque realmente precisamos disso. Caso contrário, a gente se vê amanhã.